Oi pessoal, bem-vindo. Hoje eu vou ensinar a diferenciar um ENFP de um NTP. Essa pergunta foi enviada pela Monique Pires, do Rio de Janeiro, e pelo James Taylor, de Porto Alegre. Vamos lá? Bom, o que você tem que saber primeiro é que ENFP e ENTP vão ser muito fáceis de ser confundidos porque eles têm a mesma função dominante e a mesma função inferior. Eles se apoiam o tempo inteiro na mesma função e têm as mesmas limitações. Como que eu vou diferenciar então um tipo que tem a mesma inferior e a mesma dominante? Você vai observar o estaque do meio, você vai observar o eixo secundário, você vai observar o eixo auxiliar e função terciária. Mas antes, pegando a teoria dos temperamentos de Keirsey, você vai observar que o ENFP vai cair na caixinha dos idealistas e o ENTP vai cair na caixinha dos racionais analistas. Para o ENFP, o que importa são as pessoas, os valores, querer mudar o mundo melhor. Para o ENTP, o que realmente importa vai ser fórmulas, procedimentos, padrões, totalmente impessoal. Um vai ser idealista, passional e muito pessoal, e o outro vai ser analítico, racional, frio, mecânico. Então aí você já vai ter uma grande diferença dos dois. Agora vamos passar então para as funções de fato. Quando eu observo apenas a função dominante, eu vou perceber que os dois gostam de ideias inovadoras, são extremamente criativos, gostam de coletar novas impressões, de fazer brainstorming e estão sempre em movimento, adquirindo novas ideias, potenciais, tudo para eles tem potencial. Boa parte do tempo você não vai conseguir diferenciar um do outro porque eles têm a mesma dominante. E, em consequência, eles vão ter a mesma função inferior, que são as mesmas limitações. Eles vão ter dificuldade de organizar, eles vão ter baixa noção corporal, eles vão ter dificuldade de perceber as impressões e sensações pessoais e vão ter uma certa dificuldade de organizar informações, saber a hora de parar de coletar e começar a organizar. Muitas vezes eles acabam até precisando da ajuda de um IG para isso. Quando você chega na função secundária do ENFP, dá pra gente começar a comparar os tipos de sentimento que eles têm. O ENFP na posição secundária, ele vai ter sentimento introvertido, chama de FI. Ao passo que o ENTP, ele vai ter na terciária o sentimento extrovertido, que a gente chama de FE. O ENFP, ele vai ter uma NE diretamente combinada com a FI. Então ele vai ser uma pessoa que ele vai trazer novidades e revoluções no sentido do crescimento pessoal e individual, de uma sociedade mais justa, onde as pessoas são valorizadas pela sua individualidade, e ele acredita muito nesse potencial interno de cada um. Ele é um idealista. Já o ENTP não. O ENTP ele aceita o mundo como ele é. Ele tem um sentimento extrovertido. Então o ENTP ele age de acordo com os valores da tribo. Isso quer dizer que ele concorda, que ele é uma pessoa super sociável e uma pessoa super de boa? Não, pelo contrário. Muitos ENTPs vão ter tendências antissociais porque a FE está numa posição muito baixa, então está quase inconsciente. E essa FE, como é que ela vai se apresentar, né? A FE que a gente chama de do mal, a FE terciária, mas não é bem assim. Ela vai se apresentar sob a forma de persuasão. Um sente de acordo com os valores internos dele, com as suas idealizações, e busca mudar o mundo. O outro aceita o mundo como ele é e sente de forma objetiva de acordo com a tribo. Agora a gente vai trocar essa análise, onde eu vou pegar o pensamento terciário do ENFP e o pensamento secundário da ENTP. Bom, o ENTP, ele combina TI com NE. Então isso significa o quê? Que ele é uma pessoa que cria, que traz novos processos de visualização de padrões. Ele tem uma facilidade muito grande de detectar padrões, fórmulas. Isso até dificulta um pouco o sentimento dele, que já está bem baixo. O ENTP tem uma dificuldade de pertencer e crer em qualquer coisa, porque como ele decodifica tudo como padrão, ele se sente sempre um observador, um cara de fora. Só que como ele tem pensamento introvertido na posição secundária, ele é um raciocinador subjetivo. Isso quer dizer o quê? Que ele está utilizando a subjetividade dele para pensar. Então, todo o material que ele coleta com a NE, ele vai processar de forma interna. Então, ele vai ter um aspecto mais centrado. Já o ENFP, não. O ENFP ele tem um pensamento extrovertido na terciária, ele tem TE. Isso quer dizer o quê? Que o ENFP expressa o pensamento dele, fala o que vai fazer
e age no sentido de mudar o mundo. Então essa FI estabelece valores lá na função secundária e na terciária vem essa ação. Eu quero modificar ativamente o mundo porque o meu pensamento é extrovertido. Tipo, ele não quer só pensar novas fórmulas e descobrir o conhecimento pelo conhecimento. Ele quer alterar o mundo como ele é. Ele vive com o pensamento objetivo. Só que qual é o problema? Como essa TE dele está numa posição mais baixa, o NFP vai ter uma certa dificuldade tanto em manter o foco quanto de ser objetivo, porque ele está com uma TE terciária que combinada com o NE, que gera uma variação de interesse, né? Então ele vai estar interessado toda hora numa coisa diferente. Então o NFP vai ter um aspecto muito mais aleatório do que o NTP, que vai ter um aspecto mais centrado, mais sombrio. Então eles têm um estilo de pensar e sentir que é o oposto. E é isso que vai te ajudar a identificar e diferenciar um do outro. Então vamos recapitular? O NFP é um idealista que procura trazer mudanças no nível social, ambiental, fazendo com que cada um se sinta extremamente bem expressando a sua individualidade. É um arquétipo que está em busca de si mesmo, ao mesmo tempo que ele quer se conhecer, ele pode ser um excelente coach, uma pessoa que está aí para trazer o melhor de cada um. Ele gosta de trazer o melhor em cada pessoa. Ele é um pouco aleatório, mas gosta de modificar o mundo ativamente. É extremamente criativo e visionário, porém é desorganizado e tem dificuldade de permanecer fazendo a mesma coisa por muito tempo. Já o NTP é um visionário no sentido de fórmulas, métodos e procedimentos, tem uma grande dificuldade com as questões sentimentais, é extremamente crítico e tem a fama de advogado do diabo porque ele costuma consultar vários pontos de vista e observar várias fórmulas e análises. Ele tem uma dificuldade de pertencimento extrema porque ele enxerga tudo como fórmula. Logo, se ele consegue decodificar, ele permanece na posição de observador externo. Então, a raça inferior vai dar essa dificuldade de pertencer, de se organizar, e ele vai ser extremamente procrastinador. Então, acho que deu para diferenciar bem um do outro, né? O que vocês acham? Se você tem alguma pergunta, manda para mim. Um abraço, até a próxima.